amada igreja do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus por mais essa oportunidade, de estarmos diante do nosso Senhor Jesus, nosso amado Salvador, para bendizê-lo, glorificá-lo e para também aprender da sua santa palavra, Graças a Deus que Deus nos deu uma semana abençoada, um dia abençoado, tem nos dado motivos de alegria, temos tido nele satisfação plena na pessoa de nosso Salvador e agora vamos apreciar um pouco da sua palavra que ele tem reservado para nós. Nós vamos continuar, em sequência da lição passada, o nosso pastor abordou o tema os decretos de Deus e os decretos de Deus também inclui-se a providência de Deus. Então, hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a doutrina da providência de Deus. Convido os amados irmãos para nós lermos um texto inicial, depois nós leremos outros. O primeiro texto que nós leremos está em Neemias, capítulo 9, e no versículo 6. Para a graça, glória do Senhor Jesus, graças ao Senhor Jesus. Livro de Neemias, capítulo 9, e o versículo 6. Lembrando que os irmãos que quiserem participar, levantem suas mãos e a minha esposa Patrícia irá entregá-lo um microfone para que todos possam ouvir a sua participação, inclusive através da nossa transmissão online. Então, sempre levante a mão antes de participar para que seja entregue a você o microfone, por gentileza. A palavra de Deus em Neemias 9, versículo 6, nos diz assim: Só tu és o Senhor, fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo que nela há, os mares e tudo que há neles. Tu conservas a todos com vida e o exército dos céus te adora. Oremos mais uma vez. Pai querido, te louvamos pela tua palavra lida, exposta. Te louvamos por este privilégio que temos de ter a tua revelação escrita para nos ensinar, nos moldar conforme o caráter de Cristo Jesus. Te louvamos porque pela tua palavra temos a revelação do plano redentor para nossas vidas. Louvamos porque através da tua palavra nós te conhecemos, Senhor. Peço neste momento, tenha misericórdia do teu servo, tenha misericórdia de nós, para que possamos entender aquilo que o Senhor tem a nos dizer nesta manhã, para a glória do teu nome. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, este texto de Neemias, o escritor louva a Deus porque ele é aquele que sustenta, Ele criou todo o céu, seu exército, a terra e tudo que nela há, os mares, e ele conserva todos com vida e o exército dos céus o adoram. A doutrina da providência, ela trata de um assunto, para os cristãos reformados, é um assunto bom, agradável, é onde nós descansamos na providência de Deus. Para os ímpios e aqueles que não entenderam ainda as doutrinas da graça, a doutrina da providência pode ser um pouco confusa, mas vamos tentar, com a graça de Deus, com o auxílio do Espírito Santo, abordar alguns tópicos dessa doutrina para que nós possamos entendê-la melhor. A palavra providência significa prever de antemão ou previsão, mas não significa aquela previsão que é apenas uma presciência, onde poderia se dizer que Deus sabe do futuro de todas as coisas e assim ele age. Não, esta previsão, este verbo prever, o pastor John Piper, descrevendo sobre este assunto, ele cita que os escritores bíblicos, os hebreus do Antigo Testamento, quando eles anunciam o verbo prover, ele citou como referência Gênesis 22, 14, Gênesis 22, 7 e 8, ali aquela passagem onde Abraão vai junto com seu filho para o sacrifício, onde Deus tinha a intenção de testar a fé de Abraão, para ver se ele estava realmente com o coração
totalmente entregue a Deus, Deus pede o sacrifício de seu filho Isaque. Então, eles, quando aproxima-se do local do sacrifício, Isaque fala, nós temos tudo, mas o cordeiro para o sacrifício, onde está? Então, Abraão diz, o Senhor Deus proverá. Então, aquele monte onde foi feito este teste com Abraão, ficou conhecido como o Senhor Deus proverá. Pastor John Piper, explicando este verbo, proverá, prover, significa para o hebreu, uma curiosidade muito interessante que eles têm, os hebreus, quando dizem prover, eles simplesmente dizem que Deus vê. Interessante que eles têm uma confiança, eles têm a mente saturada da palavra de Deus, é um povo que tem a lei revelada e entregue a eles, então eles têm um relacionamento com Deus, ou deveria ter, né, que quando eles dizem que Deus provê, eles entendem que Deus vê, mas não é simplesmente uma forma de Deus ver passivamente. É como se um pai, vendo o seu filho pequeno, caminhando rumo a uma piscina, e esse filho não sabe nadar, o seu pai está vendo. Mas o seu pai não vai apenas ver passivamente, ele vai ver, agir, impedir o seu filho de cair naquela piscina e se afogar. Então, quando o hebreu entendia que Deus vê, ele dizia, Deus está vendo, então ele já está cuidando de tudo. Deus está vendo, então eu posso descansar no seu cuidado, na sua provisão. O pastor John Piper diz que o hebreu cria nessa provisão de Deus e descansava. Ele cria que Deus está vendo, então toda a sua vida está entregue nas mãos e no cuidado amoroso de Deus, então ele descansa. A doutrina da providência traz para o cristão o descanso, porque nós entendemos que Deus, na sua providência, ele cuida de todos os detalhes, incluindo os atos bons e os atos maus. A provisão de Deus nos atos bons é uma parte mais confortante dessa doutrina, porque todos se beneficiam dela. Alguns acham que a palavra providência ela é evidenciada e tem mais significado simplesmente quando alguém vai atravessar a rua, por exemplo, e por questão de milímetros um carro não atropela. Então ela fala, isso é uma providência, isso foi um livramento, isso foi um escape, uma salvação de Deus na minha vida. Mas a palavra providência, ela vai além de um simples livramento. A palavra providência, ela vai desde o cuidado de Deus na criação, que ele usou o seu poder para criar todo o universo, o cosmos, o mundo, o céu, a terra, os animais, o homem. E então, no sexto dia, Deus descansa. Mas, após o seu descanso, ele continua usando o seu mesmo poder para continuar conduzindo todas as coisas e sustentando o universo com o seu poder. A palavra providência ela vai de encontro contra aquilo que as pessoas chamam de acaso, destino, azar, sorte. Nós cremos na providência, que Deus cuida de todas as coisas, independente de que nós entendemos essa forma do cuidado dele ou não, Deus está por trás com cuidado. A nossa confissão de fé de Westminster, ela define providência da seguinte forma: pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Então, entendemos que a providência de Deus, ela vai além daquilo que nós chamamos de uma intervenção milagrosa. Deus está por trás, com o seu supremo conselho, dirigindo, sustentando todas as coisas para atingir o seu objetivo. O teólogo Louis Berkhoff, teólogo francês, ele define a providência dessa forma:
Providência é como o permanente exercício da energia divina, pela qual o Criador preserva todas as suas criaturas, opera em tudo que se passa no mundo e dirige todas as coisas para o seu determinado fim. Então, entendemos que Deus usou o seu poder na criação e continua usando o seu poder na preservação do universo e cosmos para atingir os seus objetivos. Os pais da igreja, a igreja primitiva, no século IV, no século V, Agostinho, ele enfatizou mais do que os intercessores a doutrina da providência. Ele afirmou a soberania de Deus sobre o bem e sobre o mal existente no mundo, mas ainda assim ele defendeu a santidade e a responsabilidade do homem. O que ele quis dizer com isso? Ainda que Deus já sábia e soberanamente dirige todas as coisas, incluindo os atos bons e os atos maus dos homens, todas as coisas boas que acontecem no universo, também as coisas ruins, as calamidades, as tragédias, as coisas que chocam, a humanidade. Mesmo assim, Deus ainda é um Deus santo e o homem não está isento da sua responsabilidade diante de Deus pelos seus atos bons ou pelos seus atos maus. Agostinho diz: embora os demônios tenham algum poder nestes assuntos, reduz-se ele, porém, aos limites assinalados por uma secreta e livre decisão do Onipotente. A doutrina da providência ensina também que o universo não está entregue ao poder do azar, das hostes demoníacas. Tem gente que cria um duelo entre Deus e o mal. De um lado, Deus, do outro lado, Satanás, disputando o poder, o domínio sobre o mundo, sobre o homem, sobre as pessoas, sobre as criaturas. Mas a doutrina da providência defende e afirma que Deus está soberanamente guiando e conduzindo todos estes eventos, inclusive as nossas aparentes frustrações, decepções, derrotas e todos aqueles atos maus que acontecem. Agostinho continua dizendo: Deus também governa tudo quanto criou de tal maneira que a cada uma das suas criaturas é dado provocar e dirigir os seus próprios movimentos. Ele sabe muito bem utilizar-se dos bons e dos maus. Aqui temos o princípio das causas primárias e das causas secundárias. Deus, na sua causa primária, ele sustenta todo o universo pelo seu poder. Ele sustenta pela sua própria vontade. Por exemplo, ele sustenta até hoje o oxigênio, ele sustenta até hoje as estações do ano, sustenta até hoje a grama continua sendo grama, a água continua sendo água, a terra está no seu devido local, no seu ângulo perfeito. Tudo isso para que haja um equilíbrio harmonioso para dar uma vida de qualidade às criaturas que ele mesmo criou. Mas isso é as causas primárias. Mas Deus também se utiliza de causas secundárias. Que são as causas secundárias? Causas secundárias é quando Deus utiliza também da cooperação de seres humanos, cooperação de pessoas. Exemplo, Deus utiliza-se da sabedoria, da inteligência do homem que ele mesmo doutou na medicina para desenvolver medicamentos, vacinas, para desenvolver tratamentos, estudos, a fim de preservar a vida que ele mesmo criou, e ele tem a responsabilidade e o prazer de mantê-la até que seja atingido o seu objetivo final. Outro exemplo também de causas secundárias é que Deus utiliza também a sua igreja para exercer a sua vontade na sua santa providência. Ele utiliza o trabalho pastoral, evangelístico, utiliza o trabalho missionário, utiliza a igreja para convidar, evangelizar, para a igreja ser sal da terra, ser luz neste mundo. Deus utiliza de forma secundária a igreja para ser agente de seu plano na sua santa providência. Então, Agostinho ele defendeu a doutrina da providência em contraste ao estoicismo da época, que dizia que o mundo era governado pela natureza. Os estoicos afirmavam um tipo de panteísmo. O que é panteísmo? Deus está
incluso em toda a natureza. Deus é a natureza, Deus é a água, Deus é o fogo, Deus é o ar, Deus é a árvore, Deus é os animais, o homem também é Deus. Os estoicos entendiam que Deus manifestava-se na natureza, ele mesmo sendo Deus, e acreditava que o destino, a sorte da humanidade era simplesmente fruto do acaso. Agostinho combateu esta ideia, ele foi de frente com este ensino, e os teólogos da Idade Média, em linhas gerais, seguiram os conceitos de Agostinho. Mas Calvino, no século XVI, ele ofereceu uma doutrina, um ensino mais pastoral, mais completo, mais amplo e mais bíblico sobre a doutrina da providência. O que Calvino diz? Calvino disse que, no seu primeiro livro, As Institutas da Religião Cristã, ele afirmou, defendeu que Deus, por seu poder, sustenta e preserva o mundo por ele criado. E ele sustentou que criação e providência estão juntas e inseparadas. Calvino, ele enfatizou que o Deus que criou é o Deus que sustenta. Ao contrário de que diz o deísmo, que Deus criou o mundo, estabeleceu suas leis, deixou o mundo trabalhar sozinho e se ausentou dele. Deus agora é um ser transcendente que não é acessível aos seres humanos, ele deixou o mundo trabalhar segundo as leis que ele mesmo fixou. É como um relojoeiro que dá corda no relógio e deixa o relógio trabalhar sozinho. A doutrina de Calvino, ela entende que a criação e a cooperação, criação e providência são inseparáveis. Deus criou o universo, ele sustenta o universo de forma que essas duas ações estão unidas, inseparáveis. Então, o que nós entendemos? Nós somos cristãos, entendemos que o teísmo, que é a doutrina que Deus criou o universo, criou o ser humano, criou os animais e se relaciona com eles. Deus continua sendo transcendente, mas ele também é imanente. Na sua imanência, ele se relaciona com o ser humano, assim como diz a palavra de Deus, Isaías 57:15. A palavra de Deus diz que Deus habita no seu alto, santo e sublime monte, mas ele também habita no coração quebrantado, no coração humilhado. Ele se relaciona com pessoas, ele se relaciona com o mundo que ele criou, inclusive guiando e sustentando todas as coisas com o seu poder para edificação da sua igreja, edificação do seu povo. A providência, ela é dividida em 3 elementos. Primeiro, preservação. Segundo, cooperação. E terceiro, o governo. Para nós entender um pouco da preservação, vamos ler o texto de Hebreus, capítulo 1 e versículo 3. Alguém lê, por favor. Amém. A palavra de Deus ela é enfática em dizer que Jesus sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. O verbo sustentar aqui, o original, não significa apenas suporte, apoio. Sustentar aqui significa conduzir, movimentar, levar para que o seu propósito seja concluído. Então, Jesus, com a sua palavra, com o seu poder, conduz todas as coisas misteriosamente, sabiamente, de forma que chegue a atingir seus objetivos. Nós temos
exemplo porque a história da redenção, a queda do homem, a história da redenção, o plano redentor, Deus sustentou este plano, aplicou este plano através da pessoa de Cristo. Então, a história ela é toda centrada em Cristo. A história ela é centrada no plano de Deus, na providência de Deus. Então, todas as coisas elas concorrem de acordo com a vontade de Deus. O cristão ele não tem como crer no acaso, no azar. O cristão que ele entende a doutrina da providência, ele descansa que Deus, na sua providência, ele cuida dos mínimos detalhes de nossa vida. Assim, nós podemos descansar quando os nossos planos não são alcançados, quando nossos objetivos não são alcançados, porque nós cremos que Deus tem planos melhores para a nossa vida, ainda que a aplicação destes planos inclua também sofrimento, frustração, dor, angústia, decepções na vida. Deus soberanamente, sabiamente, usa de todos estes recursos, como falamos antes, das causas secundárias para chegar ao seu destino. Salmo 54, versículo 4, a palavra de Deus também nos diz: o salmista entendeu: eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Deus nos provê de água, oxigênio, sustento em todos os detalhes de nossa vida e também na natureza. O salmista entendeu que quem sustenta a sua vida é Deus. É lógico, nós devemos participar na providência de Deus, prostrando-nos na sua vontade, trabalhando, estudando, nos capacitando, correndo atrás dos nossos objetivos, mas nós devemos ter o temor de Deus, nos humilhar diante dele e entender, como o salmista diz: Deus é quem me sustenta a vida. O homem não pode ser arrogante, prepotente, dizer que eu tenho tudo que eu conquistei graças ao meu esforço, graças ao meu estudo, eu sou um homem guerreiro. Deus nos dotou dessa capacidade, Deus nos dotou destes dons para nós alcançarmos o que alcançamos, mas isto nada mais é do que graça de Deus operando em nossa vida. Outro elemento da providência de Deus que os estudiosos consideram é a cooperação ou concurso. Wayne Grudem define que Deus coopera com as coisas criadas em cada ato, dirigindo as suas propriedades a fim de fazê-las agir como agem. Vamos ler Jó 37, versículos 6 a 13. Alguém pode ler para a gente, por favor? Livro de Jó 37, do versículo 6 ao versículo 13. Amém, graças a Deus. Este texto aqui, para os céticos, para os incrédulos, para aqueles que se apoiam apenas do conhecimento, pode dizer que são as causas naturais da natureza que cria tudo isso. Eles podem dizer que a chuva, a neve, isso é criação natural
desenvolvida pela reação da natureza, mas nós vemos pela palavra de Deus, a palavra de Deus enfatiza que Deus está por trás de cada participação da natureza, ele move as coisas, cada átomo, cada molécula, para produzir estas coisas, inclusive as estações do ano. O pastor John Piper, ele falou que estava fazendo o devocional dele e ele entendeu que ele estava lendo a palavra de Deus e ele estudando a doutrina da providência, ele citou, as pessoas dizem, um casal tem relação sexual, coabita e nasce uma criança. Isso é uma ordem natural, é um relacionamento humano que gera uma criança. A medicina explica isso de forma natural. Mas para o pastor John Piper, ele explica que isso também é providência de Deus. Deus deu à mulher a capacidade de gerar, deu ao homem também a capacidade de coabitar com a sua mulher e gerar um filho. Então, nos mínimos detalhes se vê a providência de Deus, nos mínimos detalhes se vê a ação de Deus por trás de cada evento. Deus é soberano, mas ele usa as causas secundárias para efetivar seus decretos. Outro texto que mostra também a ação de Deus nas causas secundárias é o texto de 1 Coríntios 15 e versículo 10. Vamos ler, por favor, alguém encontrar, pode ler para a gente, por gentileza. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele diz que foi concedido por Deus trabalhar no reino de Deus. Ele que foi chamado para ser apóstolo, o último chamado, ele que não fez parte daqueles 12 que caminhou com Jesus nos 3 anos, ele trabalhou e nós vemos pela história da igreja, pela Bíblia, que Paulo ele deixou a sua impressão, o seu trabalho dirigido pelo Espírito Santo de forma até mais atuante do que os outros apóstolos, mas ele diz, pela graça de Deus, sou o que sou. Ele entendeu que ele foi agente de Deus, usado para Deus estabelecer e cumprir o seu propósito. Através da vida de Paulo, o evangelho saiu da cidade de Jerusalém e ele se propagou além das fronteiras de Israel e alcançou os gentios, porque a igreja, ela, naquela época, entendia que deveria ficar somente em Jerusalém, pregar o evangelho em Jerusalém. Então, Deus mandou uma perseguição, os cristãos foram dispersos para todas as partes do mundo, e Deus utilizou a igreja, mas ele utilizou mais do trabalho de Paulo. E Paulo foi bem humilde quando ele diz, em sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Este é um outro exemplo que os estudiosos chamam de cooperação ou concurso. As obras dos homens concorrem juntamente com Deus, não em competição, mas elas concorrem cooperando com Deus no seu plano, para que os seus objetivos sejam alcançados. Outro exemplo disso, nós vemos o texto de Gênesis 45, versículo 4 e 5. Nós vemos que a palavra de Deus ensina, e José disse aos seus irmãos, agora cheguem perto de mim, e eles chegaram. Então ele diz, eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. José entendeu pela graça de Deus que todo o sofrimento, as privações que ele passou na vida tinha a providência de Deus, provendo, guiando e sustentando ele em todas as situações para atingir o objetivo. Vemos que o texto diz, no versículo 4,
ele diz: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Já no versículo 5, ele diz: não fiquem tristes por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou. Ao mesmo tempo que ele entendia que os irmãos dele o tinham vendido, ele entendia também que Deus o enviou. Então, isto é providência, isto é ato de Deus por trás de cada detalhe para cumprir o seu objetivo. E nessa doutrina da providência, como nós falamos, é o que nós podemos descansar, que Deus está conduzindo todas as coisas para nos moldar à imagem do seu Filho e para que possamos atingir o objetivo. O outro tópico da doutrina da providência diz sobre o governo. O teólogo Wayne Grudem diz: Deus tem um propósito em tudo que faz no mundo e providencialmente governa e dirige todas as coisas a fim de que cumpram estes propósitos divinos. Satanás é o nosso adversário, então nós temos que ficar o tempo todo combatendo ele. Entendam bem, combater, que eu quero dizer, é expulsando ele, chegando em casa e ungindo as portas para que ele não entre para dentro de nossas casas, ungindo o nosso carro para que ele não seja visitado por uma ação maligna. Essas coisas que são hoje ensinadas não têm fundamento bíblico para aqueles que estão em Cristo. É uma relação onde nós sabemos que as adversidades vêm sobre as nossas vidas, mas é porque Deus, Ele está preservando as nossas vidas com um objetivo: nos moldar o caráter de Cristo. E se for preciso perder o emprego para nós orarmos mais e Deus abrir uma outra porta, Ele vai fazer. Se for preciso nós passarmos por uma enfermidade e para nos moldar a imagem de Cristo, Ele vai poder permitir, Ele vai fazer isso. E é interessante porque isso é colocado de uma maneira que hoje se aceita muito. Por isso que há essa ênfase nessas campanhas que a gente sempre fala aqui, que é, você tem que ir lá 7 semanas, você tem que quebrar o mal. E em Cristo, nós já estamos com essa relação, já nos trouxe vitória sobre esse mal. E em contrapartida, você tem também do outro lado pessoas que dizem assim: não, mas se Deus está cooperando para o meu bem, como você bem disse, não preciso estudar, não preciso ser um bom profissional. José passou praticamente 12 anos preso. Mas como é que era o comportamento de José lá na penitenciária, na cadeia da época? Ele tinha a guarda dos outros presos. O carcereiro confiava nele. Qual que era o tipo de pessoa que José se apresentava? Ele devia ser o melhor entre todos. Ele devia ser o mais dedicado entre todos.
E aí é onde ele confia na providência e assume a responsabilidade que é: eu sou um homem de fé em Deus e de responsabilidade com as minhas tarefas, com os meus deveres, né? Então é interessante esse paralelo, porque José deixa bem prático essa preservação do plano de Deus sobre a vida dos seus filhos, né? 13 anos não é 13 dias. Ele podia dizer: não, Satanás venceu, estou aqui na cadeia, estou pronto. Não, ele continuou crendo que Deus tinha um plano na vida dele. Porque o grande problema nosso é, às vezes, achar, não, o plano de Deus na nossa vida tem que realizar em 2024. E a gente fecha que tem que ser agora. E, de repente, Deus tem algo diferente, como foi no caso de José, né? Essa relação é bem prática nesse caso de José. É verdade. A doutrina da providência não nos isenta da responsabilidade humana. Apesar de Deus guiar todas as coisas no seu sábio, santo conselho, ele ainda assim deixa o homem com a sua responsabilidade humana. Responsabilidade humana de desenvolver uma vida piedosa, tomar os devidos cuidados. E essa questão das igrejas, algumas darem muito poder a Satanás, infelizmente o homem foge da sua responsabilidade, delega para Satanás um poder que nem ele tem. A igreja entende-se que a obra de Cristo na cruz do Calvário nos libertou de toda a condenação, inclusive das opressões malignas. Pode falar, irmão. Mas ainda assim nós somos ainda responsáveis diante de Deus. É um pouco o que o pastor falou, mas assim, o que acontece hoje em dia é realmente o homem não quer tomar a responsabilidade. Se a gente é abençoado, é Deus. Se a gente não é Satanás. Isso até, vamos dizer assim, eu vejo até como problema no meio reformado. Porque tem gente que fala: se eu estou passando por isso, permissão de Deus. E tira a responsabilidade humana. Não estou falando que Deus não está no controle. Eu estou falando que Deus nos chama também para participar das coisas e ter responsabilidade. E muitas vezes a gente quer tirar isso e usar a desculpinha de Satanás para tirar a nossa responsabilidade. É verdade. Inclusive, nas nossas orações, podemos pensar: se tudo está pré-determinado, pré-ordenado, decretado por Deus na sua santa providência, para que orar? A nossa oração deve ser uma oração em concordância, em submissão à vontade de Deus, assim como Jesus disse para os discípulos: vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, seja feita a tua vontade no céu como na terra. Nós devemos nos submeter à vontade de Deus em oração. A oração do cristão não pode ser uma oração de questionamento, uma lista de compra, listas de desejos a serem realizados. Não pode ser aquela oração de determinar o que vai acontecer. Nós devemos nos curvar em humildade diante de Deus, crendo que Ele, na sua santa providência, já tomou os devidos cuidados para que a nossa vida seja mantida em preservação, em santidade, em todos os cuidados físicos, até a sua volta. Pode falar, irmão Marcos. É um detalhe que eu acho muito interessante, ainda em Gênesis, né? Um belo exemplo da providência do Senhor, tanto preservando a vida da criação quanto da humanidade, né? Logo no início, quando ele demonstra a sua justiça, né? A sua indignação contra a humanidade e lança o dilúvio sobre a terra, né? A arca é um belo exemplo da providência do Senhor e que ela nos ensina muitas coisas, porque o Senhor Deus chamou Noé para construir a arca e ele deu todos os detalhes, né? Às vezes são partes das escrituras que a gente até dá vontade de pular, né? Porque são cada medida de cada parte, cada detalhe, mas são coisas que, graças a Deus, o Senhor não pulou, né? O Senhor direcionou cada parte de cada projeto, seja na arca, seja na tenda, seja no templo, porque para o Senhor cada detalhe é importante, né? E a gente pode trazer isso na nossa vida, dentro desse assunto da responsabilidade, dos pequenos detalhes do nosso dia a dia, né? As pequenas coisas que às vezes a gente pensa que a gente pode deixar passar, que a gente pensa: isso não é tão importante, esse pecado aqui é pequeno, isso aqui é uma responsabilidade minha, mas que agora não é prioridade. Tudo que o Senhor nos chama a fazer é importante, né?
tudo que ele nos direciona, tudo que ele nos ensina, é importante, a gente honra ele através desse cuidado dele, desse direcionamento, né? Então, que a gente sempre olhe em cada um desses detalhes que o Senhor dá, né? Como fazer a arca, como fazer a tenda, como fazer o templo, o quanto o Senhor é zeloso com a sua obra, o quanto o Senhor é zeloso com cada pequeno detalhe de tudo aquilo que Ele quer, né? Sobre a humanidade, sobre a sua santidade. E assim também para a nossa vida, né? É verdade. Nosso Deus é Deus zeloso, cuidadoso. Ele criou o universo com o seu poder, colocou Adão e Eva ali com a responsabilidade de cuidar do jardim, e esta responsabilidade de cuidar do jardim é o que os teólogos entendem como a parte da providência que diz sobre cooperação, concurso. Nós devemos cooperar com Deus, temos este privilégio. Já pensou o quanto é maravilhoso? Deus criou este universo lindo, criou este planeta e nos deu o privilégio de participar com Ele do zelo. Ele nos usa como agentes de cooperação através da oração, quando nós oramos em conformidade com a vontade de Deus e quando nós agimos em conformidade com as Escrituras para zelar do mundo que Ele criou e zelar também da nossa vida espiritual, aplicando assim a nossa responsabilidade humana diante de Deus. Nós não podemos achar que a doutrina da providência considera o ser humano como um robô. Já está tudo programado, vai ser assim, 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 no ano tal vai acontecer isso, no ano tal o fulano vai casar, no ano tal ele vai ter um filho. Não é assim, é lógico, Deus já programou, mas o ser humano tem a liberdade e o privilégio de participar como agentes concorrentes juntamente com Deus. Isso é um privilégio que Ele nos dá. Então, o próximo tópico que nós veremos fala sobre o governo, né? A Bíblia apresenta Deus como um rei soberano que governa toda a terra. Exemplo disso é o Salmo 103, verso 19. Alguém pode ler, por favor? Salmo 103. Isso. Deus, Ele está nos céus, governando o mundo que Ele criou, igual o irmão diz, nos mínimos detalhes. Nós não cremos em acaso, as catástrofes, as guerras, as calamidades, os impérios que se levantaram, caíram, os governos que se levantaram e caíram. Tudo isso nós cremos que está inserido no governo de Deus. Nós devemos entender que as autoridades que temos no nosso país também foi colocada por Deus. Nós entendemos que Deus age de forma discreta, misteriosa, que às vezes nós não compreendemos, mas Deus está no controle de todas as coisas. A providência também ela é dividida em duas partes, providência geral e providência especial. A providência geral é o governo de Deus sobre o universo. Todas as coisas que acontecem nesse mundo, se não tivesse o cuidado protetor de Deus, as guerras, as pestes, as epidemias, já teria dizimado o mundo. Não haveria mais sobreviventes no planeta. Se estamos aqui, se chegamos onde chegamos e vamos chegar até a consumação de todas as coisas, é porque Deus está no governo soberano sobre cada detalhe. Pode falar. Falando sobre a providência, é dar um testemunho bem curto e rápido. Lá na escola das minhas meninas, foi o ano passado. Estava tendo as minhas filhas são, não porque eu sou mãe delas, né? Mas elas são bem educadas, eu ensino na palavra, respeitar os professores, não tem reclamação nenhuma delas. Mas aí estava tendo um levante lá, assim, uma menina começou a implicar elas do nada. Estudando 4 anos juntas, começou a implicar elas, xingar elas. Aí eu, como mãe, fui lá para conversar com a menina. Falei, não faça isso com as meninas, vai brincar com elas. Aí o que aconteceu? Só que eu estava meio chateada com a menina.
Aí um dia eu fui ler o Salmo 100, eu não lembro direito, mas eu lendo o Salmo com as meninas, falei assim, vamos ler, porque eu estava muito chateada com essa menina. Aí Deus sabe o que Deus tocou no meu coração, através da palavra, falou assim, deixa eu te falar, vou falar com as minhas palavras. Ele falou assim, sabe por que está levantando essa menina contra a sua filha? Porque para você orar por ela. Porque se ela estiver bem, se a gente for reparar, quando está tudo muito bem, a gente não ora. E Deus falou que estava levantando, que aquela menina estava precisando de oração. E eu senti, eu falei assim, filha, Deus acabou de falar com a mamãe para nós começar a orar por ela. Aí, semana seguinte, aquela menina estava passando por problemas na família dela, ela falou na sala que queria morrer. E eu já tinha começado a orar por ela, né? Eu e as minhas meninas. E eu entendi que toda vez que está levantando algo, não é Satanás. É Deus levantando, abrindo meus olhos para orar por aquela pessoa. Porque se eu estiver bem, talvez, às vezes, eu não estou orando por ela, entendeu? E aquilo, aí começou a levantar lá com as professoras, com as meninas perseguindo. Aí eu achei estranho, falei, ai, Senhor, mas tá tendo demais, né? Só que aí começou, a escola em si estava precisando de oração, entendeu? Começou uma perseguição através das minhas filhas. Entendeu? Aí eu falei assim, aí foi abrindo meus olhos, falei, nossa, é para orar para fulano. Quando aconteceu um acidente semanas depois com essa família, você entendeu? Aí começou a diretora, e elas envolvendo numa situação que eu nunca vi. Eu falei assim, já sei, a escola em si está precisando de oração. Satanás estava, não Satanás, mas a vida das pessoas que não estava em Cristo, estava uma turbulência, e Deus abrindo através das minhas filhas aquela perseguição, e eu falei para elas, e eu falando para elas, filhas, vamos orar. Deus está abrindo, chamando a gente para pôr o joelho no chão e começar a orar, e não parar. E até que chegou um momento que veio a calmaria, e parou, entendeu? E eu dou glórias a Deus por isso. Através dessa perseguição, Ele abriu nossos olhos para estar orando por essas pessoas que estavam perseguindo. Duas crianças lá, cristãs, que não são assim, tem as criancices delas, né? Mas assim, tudo normal, dá bom testemunho, mas houve um levantar muito diferente. Eu falei, esse negócio não está certo, não. Mas através da palavra que o Senhor falou no meu coração, foi eu que estou levantando para vocês orar por essas pessoas. Amém. Amém. Vemos aqui, no caso da irmã, o cuidado amoroso de Deus usando uma adversidade para chamá-la à oração. E na nossa vida não é diferente. Muitas das vezes Deus providencia, na sua santa providência, situações adversas para nos chamar para o seu colo, para o seu abraço através da oração. Porque se nós tivermos uma vida que nós temos tudo o que queremos e nada de ruim nos acontece, é natural que nós venhamos a ter esfriamento pela oração. Então, Deus, na sua santa providência, usa também dessas causas secundárias a adversidade para nos chamar a uma comunhão mais íntima com Ele, desenvolver uma vida piedosa. Essa vida piedosa ela é moldada através dos obstáculos, provações dessa vida. Quando nós, à luz das Escrituras Sagradas, entendemos que é um chamado de Deus para estarmos mais perto dEle. Então, queridos irmãos, no governo de Deus, Ele engrandece nações, Ele destitui reis, Ele coloca governantes, Ele tira governantes, na sua onipotência, Ele providencia tudo. Como eu estava falando, a providência geral é o governo de Deus sobre o universo. Deus, na sua santa providência, cuida, preserva, governa de todo o universo. Mas na providência especial, Ele tem um cuidado mais amoroso, mais específico com a tua igreja. Exemplos disso é o texto de Romanos 8 e 28. O apóstolo Paulo entendeu no texto de Romanos 8 e 28, quando diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
E nós entendemos que todas as coisas aqui, neste texto, inclui as coisas boas, as coisas ruins, as nossas alegrias, as nossas tristezas, as nossas decepções, as nossas conquistas, os altos e baixos que a vida cristã tem para que seja moldado em nós o caráter de Cristo. Então, vemos aqui Deus na sua santa providência, cuidando da sua igreja para chegar ao seu objetivo. Agora nós vamos falar um pouco do que a maioria das pessoas não gosta: a providência de Deus nos atos maus, a providência de Deus nos atos ruins. A maioria das pessoas se encanta com a doutrina da providência quando ela diz sobre os atos bons. Tudo acontece para meu bem-estar, para minha edificação, para meu cuidado, para minha proteção. E a providência de Deus nos atos maus também é para proteção, para cumprir o propósito de Deus, só que Deus também se utiliza de eventos ruins. Exemplo disso, nós vamos ler o texto de Isaías 45, do versículo 1 a 7. Quem encontrar pode ler, por favor. Isaías 45, do 1 ao 7. Amém. Vemos aqui o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. Aqui já começa de uma forma um pouco assustadora, porque Deus chama Ciro de seu ungido. Para começar, Ciro era um rei pagão, incrédulo. Ele não conhecia a lei de Deus, não tinha temor de Deus, e Deus o ungiu para, através da sua força, bravura, da sua tirania, para, através da sua força na guerra, o seu exército, para ele ir adiante e endireitar os caminhos tortuosos, como diz o versículo 2, e ele foi usado para libertar o povo de Israel do cativeiro. O versículo 4 diz: por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu o chamei pelo seu nome. Vemos aqui Deus usando um governo pagão, ímpio, para atingir o seu objetivo, que é libertar o povo de Israel do cativeiro. E no versículo 5 ele diz: eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus, eu cingirei, mesmo que você não me conheça. Versículo 7, eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e crio os conflitos. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Pode falar, irmão Eduardo. Ele permite um governo mau para punir também. Verdade. Inclusive, tem um reformador que falou isso, que Deus ele permite um governo mau para punir uma nação. Deus permitiu
rei Nabucodonosor, o imperador Nabucodonosor, utilizasse de sua força para levar Israel cativo para a Babilônia. E depois ele usa o rei Ciro para o libertar. Deus usa dos meios maus, dos meios que a luz das pessoas são meios cruéis, assustadores, mas Deus levanta estas pessoas para cumprir o seu objetivo. Calvino diz que a declaração de Deus, a relação de Deus com os ímpios é de eficiência e não de permissão. Muitas das pessoas falam assim, Deus permitiu isso, Deus permitiu esse governo ruim tomar posse do governo de nosso país, Deus permitiu essa guerra, Deus permitiu. Não, Calvino entende que Deus agiu eficientemente nestes mínimos detalhes para cumprir o seu objetivo. Calvino ainda declara que muitas das vezes Deus usa governos maus, atos maus, como varas para corrigir o seu povo, como varas para disciplinar o seu povo. Então é interessante nós atentar, porque ainda que nós não concordemos com isso, os arminianos questionam a doutrina calvinista reformada, dizendo que se Deus permite, se Deus age assim, então ele é o autor do mal, ele é o autor do pecado. Mas a Bíblia não nos dá o direito de dizer isso. A Bíblia declara que Deus é soberano em suas ações e o homem continua sendo responsável, culpado pelas suas más ações, com a obrigação de se submeter em humildade diante de Deus. Nós vemos vários textos, nós vemos Atos 3:18, que a palavra de Deus diz, mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Deus usou as mãos cruéis dos romanos, as más intenções, o desprezo dos judeus para permitir a situação sofredora, o processo de humilhação do seu servo Jesus, para que o plano redentor fosse aplicado e fosse efetuado de forma eficaz para alcançar a sua igreja. Então, se Deus permitiu, efetuou dessa forma o sofrimento, o estado de humilhação na vida de Cristo, entendemos também que na vida da igreja, na vida de qualquer pessoa no mundo, Deus tem todo o direito de usar tanto os atos bons como os atos maus. Deus utiliza a maldade humana para humilhar Cristo no Redentor, pode também utilizar maldade humana para corrigir pessoas, países. Calvino também cita, quando Deus quer corrigir uma nação, ele lhe dá governantes ímpios. Então, qual é o nosso papel diante disso? A Bíblia simplesmente afirma que Deus age assim. O que nós devemos fazer? Nos prostrar em humilhação, dizer a Deus, eu não entendo o seu agir, não entendo a forma que o Senhor conduz todas as coisas, porque eu sou limitado. O ser humano, após a queda, ele tem uma mente limitada, uma mente que não entende os propósitos de Deus. É lógico, Deus é santo, o homem é pecador. Então, enquanto pecadores, nós nunca vamos entender os meios que Deus usa para realizar os seus fins, os seus propósitos. Outro exemplo muito confuso e crítico também na Bíblia é o caso de 2 Samuel 12:12 e 2 Samuel 16:22. Alguém lê para a gente, por favor. Primeiro, 2 Samuel 12:12, 2 Samuel 16:22, após. Agora, 2 Samuel 16:22. Aqui nós vemos um claro exemplo de Deus utilizando de atos maus para corrigir alguém. No caso aqui, o fato foi o rei Davi, quando ele cometeu adultério com Batseba, ele ordenou o assassinato de Urias, seu marido. Então ele viveu de forma que, para ele, achava que estava tudo normal, até que ele foi confrontado pelo profeta Natã, e então ele teve consciência de pecado.
ele se humilhou, ele pediu perdão, mas as consequências do seu pecado não lhe foram isentas. Nós vemos no texto 2 Samuel 12:2, a palavra de Deus diz, porque você fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel. Deus disse que Davi adulterou em segredo, em secreto, mas ele usou o seu próprio filho, Absalão, para possuir as suas mulheres, as suas concubinas, diante de toda a congregação de Israel, em público. Um ponto importante nesse contexto é que Absalão era filho e teve a sua irmã violentada. Fugiu o nome dela, Tamar. E quando ela é violentada, Absalão mata o seu irmão, e Absalão foge da presença de Davi. Absalão foge e Davi é omisso. Davi fica anos sem chamar Absalão, e que o que mais Absalão ficou entristecido, que se fosse pelo menos para ser julgado pelo seu pai, sentenciado com alguma punição, ele manifesta que ficaria feliz, porque pelo menos seria tratado pelo seu pai. Mas Davi deixa Absalão de maneira, podemos dizer, punitiva, com o silêncio de Davi. Davi deixa um silêncio para Absalão, não procura Absalão. Quando ele manda chamar Absalão para mais próximo, ele deixa Absalão mais próximo, mas não chama ele na presença, para que Absalão pudesse ter uma conversa com ele. E temos que lembrar, Davi não era só rei de Absalão, Davi era pai de Absalão. Então, interessante que nesse contexto, Absalão, ele recebe essa indiferença do pai. E aí o que aconteceu foi que Davi vê o seu filho se revoltar, né? A revolta de Absalão traz punição a Davi, em vários aspectos, como esse próprio, da própria prática com Batseba, mas também por causa da sua, até o assunto de hoje à noite, né, dessa omissão de Davi diante de Absalão. Então, um ponto importante, divino, que você está mencionando. Deus não simplesmente permite, Deus tem os seus decretos. Nenhum homem pode frustrar os planos de Deus, não é isso? Então, se Deus tem os seus decretos, nós podemos cooperar, orando. Um texto que você citou aqui, que é o de Isaías, diz que Deus faz com que Ciro vença os inimigos. Quem eram os inimigos? Os inimigos, até que Ciro chegasse ao poder, quem estava governando? Não é Nabucodonosor? Quem deu a Ciro a força, o poder militar, para que ele pudesse vencer Nabucodonosor, para que ele pudesse depor Nabucodonosor, para que ele vencesse o exército babilônico? Quem deu o poder a Ciro? Deus. Para que Deus chegasse no poder e fizesse com que o seu decreto se cumprisse sobre quem? Sobretudo, Israel, o povo de Deus. E Deus estava utilizando da disciplina, porque estava levando eles para o cativeiro. Um certo apontamento para nós hoje é pensarmos assim: quais são os planos de Deus para as nossas vidas? Se eu não estou entendendo, mas qual é o plano de Deus? Senhor, eu estou orando para entender o que o Senhor deseja. Assim a igreja, nós não sabemos qual o propósito das guerras, nós não sabemos. De quem é a responsabilidade das guerras? Do homem. O homem é responsável pelo ato do mal, mas Deus soberanamente governa esse mal, Ele tem o controle desse mal. E assim como Deus utilizou para que Israel chegasse novamente a Israel, voltasse à Terra Santa, eles ficaram 70 anos, Deus utilizou da mão dura dos babilônicos para levar, mas Deus usou de Ciro para devolver. Assim também nós hoje devemos orar: Senhor, nós não sabemos o problema das chacinas nas escolas, como a nossa amada irmã trouxe aqui o exemplo. Nós não sabemos por que tanta coisa acontecendo agora no Brasil, mas nós devemos nos humilhar e falar: Senhor,
Será para nos fazer orar pelas escolas? Será para que tenha de fato um despertamento na tua igreja? Então tudo aponta para o plano que Deus tem sobre o seu povo. E todos os detalhes são periféricos no sentido de que o foco maior é o plano de Deus, né, sobre esse povo amado que Ele tem, que somos nós, igreja do Senhor. É uma verdadeira, nós não somos pentecostais, mas nós damos louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus. Amém. Cabe a nós glorificar e engrandecer o Senhor pelos seus santos desígnios. Então, amados irmãos, o tempo já está escasso, né? Temos vários exemplos, né, de que Deus usa de atos maus para chegar ao seu propósito, né? E resumindo, né, temos também ainda a providência de Deus e os milagres, né? Deus opera providencialmente nos milagres de forma ordinária e de forma extraordinária. Ordinariamente, Deus age, né, capacitando médicos, farmácias para produzir remédios, tratamentos, e cabe a nós usar estes meios para sermos curados de doenças. E também Deus usa as formas extraordinárias, quando Ele cura miraculosamente, quando não precisa e quando não tem mais eficiência a ação de remédios, Deus cura de forma maravilhosa. Concluindo, né, a oração, nós devemos usar as nossas orações em concordância, em concorrência, em cooperação com a vontade de Deus, para que nós não soframos, porque quando nós nos submetemos à vontade de Deus, nós aceitamos o seu propósito santo sobre nossa vida, nós entendemos que podemos descansar. Igual Charles Spurgeon diz, a soberania de Deus é um travesseiro macio que nós podemos descansar nossa cabeça em tempo de aflição. Quando as coisas estiverem difíceis, cabe a nós orar: Senhor, seja feita a tua vontade, e também, Senhor, eu creio que o Senhor está fazendo a sua vontade. Então, a conclusão: a doutrina da providência nos ensina que Deus é o autor e regente da história, ao contrário da doutrina dos arminianos, que diz que Deus interage na história. Nós, reformados, cremos que Deus é o autor, criador, Ele executa cada detalhe da história. A existência é cristocêntrica. Tudo o que existe, existe para a glória de Deus, para a glória de Cristo. Jesus é o centro da história e nele o Deus Pai estabelece um relacionamento com suas criaturas. Através de Cristo, Deus estabelece um relacionamento com a igreja e oferece esse relacionamento também para os homens ímpios, oferecendo a eles a oportunidade de serem salvos através do plano redentor. E, finalmente, Deus cumprirá o seu propósito de restaurar todas as coisas na consumação de todas as coisas, quando Ele voltar em glória, irá reunir para sempre com Ele os eleitos e a criação voltará ao estado original de perfeição. Então, nós devemos todos os dias agradecer pela doutrina da providência. Para encerrar, eu quero ler Romanos 11, do versículo 33 até o versículo 36. Romanos 11, 33 a 36, onde a palavra de Deus diz: ó, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos, pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Fechamento maravilhoso esse, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Nisso se resume a doutrina da providência. Vamos encerrar, pois o tempo já não permite a gente caminhar mais, mas que Deus nos dê a graça de, cada dia, nos prostrar diante dele em humildade, submeter a ele todos os nossos planos, projetos e crer que ele está no controle de todas as coisas através da sua santa providência. Convido os irmãos para ficar de